não, 2.000 passos, ao invés de 1.000, caminho 2.000. O Evangelho diz para mim assim: orai por aqueles que nos perseguem por caminho, fazer o bem quem nos faz o mal. Isso eu sabia, só que eu não sabia e continuo não sabendo, é tudo lá. Então, eu ainda conheço, medito, senti, mas não vivi. Porque é o quarto passo do Evangelho: viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Queira ou não queira, se vocês perceberem lentamente, quem frequenta muito reunião espírita, quem frequenta muito igreja, quem frequenta muito templo evangélico, sempre ouvirá falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mágica. E ela vai modificando o fiel com o tempo. O tempo, como Jesus diz no livro Nosso Lar, Margarida, no livro Jesus no Lar, tempo é um talismã divino que nós temos em nossas mãos e que podemos aproveitá-lo. Será que nós estamos realmente aproveitando esse tempo? Sabe? Uma resposta que nós todos, um dia que estivemos juntos lá em nosso lar, nós combinamos isso, né? Não foi aqui que nós combinamos isso? Nós estávamos em nosso lar e agora já se passaram para mim 64 anos que eu saí de nosso lar. E aí? Eu aproveitei bem, porque eu sabia que eu ia conhecer o Evangelho, que eu ia ser palestrante, que eu ia ser expositor, que eu ia fazer algumas passagens de unidade de incorporação, que eu ia fazer passagem pela parte de mediunidade, usar como passista, né? Eu trabalhei muito tempo usando as mãos para fazer tratamento médico, como feito aqui também, né? As mãos são instrumentos de ouro na mão de um médium curador. Então, se saber só não modifica ninguém. E nós somos convidados não só a saber, como também a vivenciar essa experiência. Ok? E você lembra que eu falei que esse Deus aqui, ó, chamado Kairos, ele chama-se oportunidade, não é? É um Deus chamado oportunidade, na Grécia. Nós temos a oportunidade de aproveitar esse tempo a nosso favor, fazendo com que nós adquiramos asas para a nossa libertação. Ou então, não aproveitar esse tempo e criarmos algemas para a nossa própria prisão neste mundo, nesse plano espiritual, neste momento. E a gente não vai poder acusar ninguém que nós possamos dizer assim: a culpa foi dele. Porque está tudo em nossas mãos para a gente fazer isso, aproveitar o tempo que nós temos. Ok? Tem uma passagem do Evangelho tem várias passagens do Evangelho que os profetas e os apóstolos sabiam da importância do tempo. Muitas. E eu trouxe algumas aqui. Começando lá
próprio Eclesiastes. Já leu Eclesiastes? O Eclesiastes tem duas passagens muito bonitas. Há um tempo para, há um tempo para tudo no reino dos céus, diz ali. E também aquela, vaidades, tudo são vaidades. Já ouviram falar nessa frase? Já ouviram? Nas igrejas? Então, ali no Eclesiastes nós temos duas passagens importantes. Uma delas é, há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar a planta, tempo de matar, tempo para curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de bailar, tempo de abraçar e tempo de separar. Ah, não entendi tempo de abraçar e separar, não. Até a pandemia. Quando nós fomos, de quê? Abraçar. Então teve o tempo de abraçar e agora era o tempo de separar. Para nosso próprio bem e para nossa própria saúde. Olha como é que está explicado isso. Nós passamos por essa situação. Então existe um tempo para abraçar e um tempo para separar. Existe tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. E existe um tempo de guerra, um tempo de paz. Então, qual é o nosso tempo nessa passagem do Eclesiastes? Eu, Renato, com esse tanto de guerras que está por aí, com esse tanto de ameaças que estão por aí, eu decidi não ouvir mais nada que me tire o sossego. Embora eu saiba que tudo está sendo feito para tirar o nosso sossego. Eu decidi que tempo de guerra pode existir, mas eu vou procurar um tempo de paz. Eu fiz a escolha. Vocês podem fazer isso. Então, nós fazemos as escolhas em nossas vidas. Sejam elas as mais simples ou as mais dramáticas. Por exemplo, quinta-feira eu vou começar, eu estou falando de mim, desculpa, eu vou começar um curso de médiuns lá no meu centro, lá no centro espírita, que eu trabalho. Então, é um tempo de aprendizado, em que eu vou aproveitar e passar para 13 médiuns novos alguma coisa que a gente aprendeu nesses anos que a gente conheceu. A primeira frase que eu vou usar para eles, é uma frase que eu aprendi com o Chico Xavier. Na mediunidade, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao final é sacrificar. Quem conhece, quem percebe que começar é fácil. É fácil a gente entrar no centro espírita. É fácil você fazer essa escolha. Começa a ficar difícil quando eles começam a pedir que a gente modifique. A Madá chegou e falou assim, gente, ao chegar no centro espírita, silêncio. Não fique esse falatório, desliga o celular. Olha, reza na hora. Na hora que você chegar aqui, receber o passe, vai para casa, vai em silêncio. Chega em casa, hora para dormir, hora para acordar. Olha, o médium no dia que você... O médium no dia que tem que trabalhar, ele não pode comer carne, ele não pode beber, ele tem que ouvir música clássica, ele tem que ouvir música calma,
Ele tem que fazer um tanto de coisa para chegar no dia, ali no trabalho, na hora que ele está começando, o médium precisa estar totalmente pronto para aquilo. Aí depois vem a instrução, ó, você fez isso hoje, mas você tinha que ter feito isso hoje e ontem. E amanhã. Quando você assusta, já é hoje, amanhã e depois, hoje, ontem e anteontem. Porque as tarefas vão começando a aumentar. Começar é fácil. Continuar é difícil. Porque começam as perspectivas novas na vida da gente. Está precisando de médium para fazer o bazar. Está precisando de médium para fazer a sopa. Está precisando de médium para ir para a rua oferecer café. Está precisando de médium para dar passe nas casas. Porque tem gente que não pode vir aqui. Nós precisamos formar uma equipe de médiums passistas que tem que estar à disposição num sábado à tarde. E você tem que dar opção ao sábado à tarde para dar passe. Pô, mas tem um jogo do meu time, tem uma festa para mim, eu nunca perco essa festa. E você começa a ficar inquieto. Por quê? Porque para continuar é difícil. Eu estava vendo o Givaldo. Ele chegou agora do hospital, ele está com câncer na bexiga aos 98 anos. O Divaldo foi hospitalizado ontem de novo. Ele chegou do hospital, falou que recebeu uma moratória de vida, mais uma moratória. Né? A Joana de Anjos não quis dizer para ele. O que ele fez aos 98 anos? Quando ele voltou, ele sentou e deu uma palestra. Deu outro, deu outro. Deu outro. Entende? O que o Chico fez até o final da vida? Escreveu, 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 escreveu. Para você chegar ao final, existe certo tipo de sacrifício. Mas nós aqui não somos Divaldo nem Chico. Mas exigem da gente certos sacrifícios. O sacrifício de você não sentir raiva, quando você pode sentir raiva, mas você é bloqueado de expandir essa raiva e sair violenta, entende? É diferente. Você pode ser magoado, mas você não pode deixar expandir essa mágoa para virar revolta e ódio. Tudo isso é um trabalho que o Espiritismo nos trouxe. Oportunidade de você aproveitar bem o seu tempo para certas coisas. Entende? Compreende? Por quê? Aí vem uma lição de Paulo que diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora, nós vemos em um espelho e de maneira confusa, mas depois teremos face a face. Agora, o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. É uma caminhada em que você começa a perceber que a sua visão, ela começa a deixar de ser aquela embasada naquilo que como é que chama aquilo? Como é que chama isso? Não, viseira, que o cavalo usa, ou o burro usa. Como é que chama aquele negócio? É viseira? A gente às vezes chega com uma viseira dentro de um centro espírita
E eles vão abrindo a imagem, a visão da gente. E aí você vai começando a perceber certas nuances nos ensinamentos do Espírito. E essas nuances, elas vão começando a fazer um efeito não só mais aqui. Existem muitas, e isso eu digo isso porque eu vivo isso há 30 anos, chega uma esposa com o marido. Normalmente, se você fizer aqui, mais de 50% são mulheres. Graças a Deus. Porque é elas que trazem os maridos aqui. Não é? Normalmente. Normalmente é uma mãe que arrasta um filho para cá. Normalmente é uma mãe que vai trazer. Mas normalmente também vem um casal. Casal abraçadinho, mão dada, assim, né? O homem com medo de onde eu estou entrando, não é assim que funciona? Onde eu estou entrando, o que eu estou fazendo aqui? E vem o casalzinho. O marido sofrido. E a mulher esperançosa tentando modificar o marido sofrido. Tentando salvar o próprio casamento. Tentando salvar o filho. Tentando mostrar para o pai que o filho tem condições, desde que é a mulher que vai fazer essa transformação no mundo. Então, o primeiro normalmente a tirar a viseira é a mulher. Aí a mulher começa a arrancar a viseira do homem, né? E eu louvo também os homens que vieram sozinhos aqui, né, Carlos? Sozinho, né? Cadê? Na verdade, não. Foi uma mulher que trouxe ele aqui. Entendem? Que é normalmente a mulher que cabe tirar essa viseira do homem é uma das situações. E muitos documentos são salvos aqui, dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita. Por quê? Porque o conhecimento espírita traz essa modificação para todos nós. Essa oportunidade de modificação. Então, ele diz assim, quando eu era criança, eu via as coisas como criança, agora que sou adulto, eu vejo as coisas como adulto. Você tira aquela capa de criança que você não tem mais. Eu vejo tantas crianças que não saem de casa aos 30 anos, 40 anos, continuam dentro de casa, querendo que os pais continuem. E aí hoje, ontem, eu fiquei sabendo que um deles, aos 38 anos, resolveu morar sozinho. Eu falei, aleluia, graças a Deus, 38 anos, ele fala assim, agora eu preciso conhecer como é que é. Custou, mas vai chegar um tempo. Né? Vai chegar um tempo em que os adultos vão crescer. E o Espiritismo proporciona essa visão nova. Sabe? Essa visão de que o mundo ele te oferece oportunidades não do crescimento material somente, principalmente do crescimento espiritual, para que uma situação não te deixe deprimida ou triste, uma situação não te deixe angustiado ou angustiada, uma negação não te deixa em depressão, uma traição não te deixa chorosa, porque vai valer muito mais a esperança que o Espiritismo te dá, a esperança e o conforto e o consolo que os ensinamentos dos irmãos nos dão, são muito superiores ao desespero da situação que estamos passando agora. E se não der, a gente chega e fala, calma, o tempo resolve tudo. Não é assim que a gente ouve? O tempo vai te auxiliar a vencer essa dificuldade. Quando um irmão diz para mim, calma, ele está falando a verdade. O tempo vai auxiliar. O tempo vai ajudar a gente a ultrapassar qualquer tipo de barreira, seja ela em qualquer nível. Por quê?
Porque nós estamos vivendo hoje num mundo transitório. A gente não sabe isso. Mas eu vou desenhar mais ou menos aqui o seguinte. Assim. Eu vou fazer uma medição aqui, tá? Vou fazer uma cena de teatro. Aqui é o início da minha encarnação. Aqui o Alexandre está aqui, está dizendo, está aqui, ó. É o fim da minha encarnação, tá? Eu estou aqui, ó. Eu estou em trânsito. Eu cheguei, entrei na minha encarnação, continuei na encarnação, 65, 80, saí da minha encarnação. E eu continuo aqui. Quando a gente percebe que a gente continua aqui, a única coisa que você descobre é que você vai trocar de roupa. E não vai morrer. Entende? Você tinha uma roupa aqui, adquiria uma roupa Renato, né? Características físicas, características intelectuais, características de família, características sociais. Vou caminhando, escola, grupo, vou caminhando, primeiro trabalho, segundo trabalho, vou caminhando. Eu estou falando da minha vida, psicólogo, terminei minha vida. Ó, continuo aqui. Então você vê que por essa vida aqui ser apenas transitória, ela é de importância, mas ela não é o principal. O principal é esse que está fora daqui, e não aquele que está aqui. Aqui, a minha personalidade é de Renato. Aqui, a minha personalidade é de espírito imortal. E como espírito imortal, nós somos mais importantes do que aqui. Desse fato que nós estamos vivendo aqui. Desse ser que nós somos aqui. Das escolhas que eu faço aqui. E aproveitar essa oportunidade é de grande importância, não pelo que eu sou aqui, mas pelo que eu serei como espírito imortal durante uma eternidade inteira. E eu falo a eternidade. O tempo, a partir daqui, é infinito. E o tempo daqui para trás é passado. E eu poderei sempre estar crescendo, aproveitando as oportunidades que são me dadas. Então, para isso, Paulo escreveu mais uma coisa, dizendo assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Tá? Então, quer dizer, eu decidi, assim, desligar do dia de ontem, que foi terrível, e ficar ligado hoje, no dia de hoje. Porque o dia de ontem passou. Então eu estou fazendo conta desse dia aqui. Tá bom? Aí, eu trouxe um poema. Eu trouxe um poema de um padre, lá de 1600. Um poema trava-língua. Certo? Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. É um padre que escreveu, tá? Padre Antônio da Chaga. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não a tempo.
Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu que não tenho tempo. Porque um dia vai chegar na minha cabeça e falar assim, poxa, eu perdi tantas oportunidades, agora estão me pedindo modificação, mas eu tenho 60, 70 anos, será que vai dar tempo? Será que eu vou dar conta de pedir tanta modificação na minha vida? Eu que já estou numa situação em que, se eu falo assim, se eu sentar aqui, dependendo da posição que eu sento, né, contar para vocês uma triste história minha, eu levanto assim. Aí eu tenho assim, vou caminhar assim, o velho, né? Aí eu faço assim, a primeira modificação. Aí eu vou fazer a segunda modificação. Até que eu consigo fazer assim com a barriga, né? Aí eu começo a fazer de novo aqui. Mas bastou sentar de novo, né? Aí eu penso assim, será que vai dar tempo de eu fazer a modificação? Eu que não tenho nem tempo de aprender a sentar na cadeira, como é que eu vou modificar? Como é que eu vou fazer? Será que está tarde para mim? Não está tarde. Porque apesar de você hoje não ter feito conta da sua vida, você como espírito mortal terá oportunidades. E não pode deixar a oportunidade do dia que você está tendo agora de fazer essas modificações, de fazer essas operações na sua vida, no seu coração, no seu sentimento. Aproveita essa oportunidade. Então, a verdade, posso continuar? É que esse texto que eu trouxe mais importante, eu vou começar a falar ele agora. Tá? Isso aqui agora é realmente algo que vai trazer para mim, e eu vou procurar trazer com a maior calma possível para não causar confusão na cabeça, tá? E eu vou tentar não fazer confusão até na hora de explicar para vocês, que eu estou tentando fazer para vocês, tá bom? Porque o Espiritismo veio oferecer para mim, para nós todos, né, o sentido não do tempo que eu tenho físico cronológico, mas o tempo que eu tenho como espírito mortal, né? Que deixa de ser, como eu disse, tão transitório, fugaz, frágil, né? E pede para que eu aproveite esse tempo, né, buscando ampliar o conhecimento que eu tenho, tanto das coisas ao meu redor, mas principalmente do conhecimento que eu sou chamado a conhecer a mim mesmo. Tá certo? Eu vou te pedir, se você não entender algo também, pergunta. Porque talvez eles por acanhamento não pergunte, mas então pergunta. Todo mundo pergunta, tá bom? E aí está escrito aqui para o irmão, o período em que vivemos na Terra, como espírito encarnado, vai muito além daquilo que a gente imagina. Certo? Porque o que eu conheço aqui da Terra? Falar assim, eu conhecia, né? Eu fui criado numa família católica, natural de São João del Rei, cidade hipercatólica, em que, quando eu falei que eu era espírita, disseram para mim que eu era filho do demônio e que minha tia ficou rezando em cima de mim com a imagem de Jesus na minha cara, para eu beijar, para ver se eu modificava. Beijar o pezinho da imagem de Jesus, tá? A imagem que eles tinham de mim era terrível. Então eu vim dessa família, de carregar vela, de procissão, de ter feito crisma, de ter feito de tudo em São João del Rei, de tocar sino, de tudo que eu vivi como católico,
até decidir ser espírita. E quando eu decidi ser espírita, eu provoquei um rebuliço, tanto na família Canesso quanto na família Viegas, porque eu era o único espírita da minha família. Então, eu descobri como esse espírito imortal, eu deveria ter descoberto mais cedo, que nós estamos rumando ao infinito, mas que temos todos nós desejos e direitos perante a nossa consciência. E é aí que entra o principal assunto da noite, a nossa consciência. Tá bom? Diante disso, diz o irmão aqui, reflitamos. O João falou, você falou exatamente isso. Reflitamos no que significa estarmos encarnados no dia de hoje. Não foi isso que você falou? Está aqui. Né? Reflitamos no que significa estarmos encarnados hoje, nos dias atuais. E o nosso bom uso do tempo que nós temos, cada um de nós. Ele continua dizendo, o fundamental em relação ao tempo será o bom aproveitamento para o aprimoramento e a evolução do espírito imortal. Não é a evolução do Renato, do Alexandre, do João, não, sabe? É a evolução do espírito imortal. Eu estou aqui, mas eu estou trabalhando a evolução do espírito imortal. Se nós tivermos consciência de que você não é você, você não é você, você é um espírito imortal, e o seu nome é apenas um nome que vai ser usado durante tanto tempo que você viver, e depois vai ser julgado no baú de lembranças de um quadro velho